Livro do Eclesiastes, ou O Pregador. Introdução. Autoria. O título hebraico deste livro é Kohelet, que significa mestre, aquele que reúne uma assembleia para um discurso, ou um eclesiástico ou ainda pregador. O equivalente grego a Eclesiastes, que também tem o sentido de um pregador falando a uma congregação atenta. Contudo, nenhum período nem nome de autor é mencionado neste livro, mas vários trechos conduzem os exegetas estudiosos a crerem que o rei Salomão seja seu principal autor e compilador. Capítulo 1, versículo 1, versículo 12, versículo 16. Capítulo 2, versículos 4 ao 9. Capítulo 7, versículos 26 ao 29. E capítulo 12, versículo 9, de acordo com 1 Reis, capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículos 29 ao 34, capítulo 5, versículo 12 e capítulo 10, versículos 1 ao 8. Seu estilo sapiensal, exclusivo e incomparável, revelado nos mais antigos e reconhecidos manuscritos originais a que o Comitê de Tradução da Bíblia King James teve acesso, fragmentos do Sefer, o rolo, livro de Eclesiastes encontrados nas cavernas de Qumran, no Mediterrâneo, confirma a tradição judaica e cristã em defender a autoria salomônica desta obra. Ainda que muito do conteúdo da obra revele mais a fala de um súdito do que a de um monarca, talvez mais um dos recursos estéticos e artísticos da mente prodigiosa de Salomão. O autor se identifica claramente como o filho de Davi, rei de Jerusalém. Capítulo 1, versículo 1. As referências no livro à sabedoria singular do autor entre todos os sábios da terra. Capítulo 1, versículo 16. À sua riqueza inigualável. Capítulo 2, versículo 7. Às suas múltiplas experiências de prazer. Capítulo 2, versículo 3. E vastos empreendimentos de construção. Capítulo 2, versículos 4 ao 6. Todas indicam a pessoa do rei Salomão como autor de Eclesiastes. Propósitos. A grande lição pregada por Eclesiastes é: uma vida humana que não centraliza seu prazer em Deus está destituída de propósito e sentido. Não é muito diferente da vida de qualquer animal. Não há nada que possa produzir mais satisfação do que Deus. Capítulo 2, versículo 25. Uma vez que Deus é o foco de uma pessoa, seja ela quem for e onde estiver, todas as demais bênçãos e experiências vividas devem ser recebidas com gratidão. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tudo em Deus deve ser desfrutado. Capítulo 2, versículo 26, capítulo 11, versículo 8. O livro contém as máximas e melhores reflexões filosóficas e teológicas de um homem vivido, idoso, cuja vida, na maior parte do tempo, não tivera sentido nem plena satisfação, porquanto usufruíra daqueles prazeres e sensações sem fé e louvor a Deus. A mensagem da obra pode, ainda, ser dividida em 3 proposições. Primeiro, quando se olha para a vida com seus ciclos aparentemente intermináveis, capítulo 1, versículo 4, e paradoxos inexplicáveis, capítulo 4, versículo 1, capítulo 7, versículo 15 e capítulo 8, versículo 8, pode-se concluir que tudo é fútil, já que é impossível discernir qualquer propósito na ordem dos acontecimentos. Segundo, apesar de tudo o que nos sobrevém, a vida deve ser desfrutada ao máximo, mediante o entendimento de que é o dom de Deus. Capítulo 3, versículos 12 ao 13. Capítulo 3, versículo 22. Capítulo 5, versículos 18 ao 19. Capítulo 8, versículo 15. E capítulo 9, versículos 7 ao 9. Terceiro, o homem sábio gastará o tempo da sua vida em obediência a Javé, Deus, reconhecendo que o Eterno, o Senhor, finalmente julgará todas as pessoas. Capítulo 3, versículos 16 ao 17 e capítulo 12, versículo 14. Alguns versículos de Eclesiastes ficaram tão famosos
que se tornaram ditos populares em vários povos e culturas. Capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 12, capítulo 11, versículo 1 e capítulo 12, versículos 1 e 13. Data da primeira publicação. As descobertas arqueológicas no Monte Qumran, no Mediterrâneo, as novas tecnologias e análises exegéticas sugerem a data de 935 a.C. para a primeira publicação do livro de Eclesiastes. Esboço geral de Eclesiastes. Item A. Um filho de Davi e sua tese de vida. Capítulo 1, versículos 1 ao 3. Item B. A futilidade do humanismo clássico. Capítulo 1, versículo 4 ao capítulo 2, versículo 26. 1. A futilidade dos ciclos, fases da vida. Capítulo 1, versículos 4 ao 11. 2. A futilidade do saber humano. Capítulo 1, versículos 12 ao 18. 3. A futilidade do hedonismo e da fortuna. Capítulo 2, versículos 1 ao 11. 4. A futilidade do materialismo. Capítulo 2, versículos 12 ao 23. 5. Conclusão. Alegre-se na providência de Deus. Capítulo 2, versículos 24 ao 26. Item C. Os propósitos de Deus para a vida. Capítulo 3, versículos 1 ao 22. 1. Deus é soberano e ordena os eventos da vida. Capítulo 3, versículos 1 ao 22. 2. Deus é quem permite as coisas boas da vida. Capítulo 3, versículos 12 ao 13. 3. Deus estabelecerá o juízo futuro. Capítulo 3, versículos 14 ao 21. 4. Conclusão. Sabedoria para aproveitar a vida. Capítulo 3, versículo 22. Item D. Futilidade das várias circunstâncias da vida. Capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 20. 1. Tempo de opressão. Capítulo 4, versículos 1 ao 3. 2. Tempo de trabalho e fadiga. Capítulo 4, versículos 4 ao 12. 3. Tempos de sucesso político e social. Capítulo 4, versículos 13 ao 16. 4. Tempos de superficialidade espiritual. Capítulo 5, versículos 1 ao 7. 5. Tempos de riquezas acumuladas. Capítulo 5, versículos 8 ao 17. 6. Conclusão. Simplicidade e gratidão a Deus. Capítulo 5, versículos 18 ao 20. Item E. A futilidade das posses e riquezas. Capítulo 6, versículos 1 ao 12. Item F. Conselhos finais e práticos para o viver bem. Capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 8. 1. Melhor é o bom nome do que muitos bens. Capítulo 7, versículos 1 ao 29. 2. A sabedoria de Deus faz iluminar o rosto humano. Capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 18. 3. Um pouco de mal estraga todo o bem realizado. Capítulo 10, versículos 1 ao 20. 4. Amar a Deus desde jovem para ser um idoso feliz. Capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 8. Item G. Conclusão. Teme a Deus e cumpre a sua vontade. Capítulo 12, versículos 9 ao 14.